Bom, galera, é o seguinte, eu vou nesse vídeo mostrar um pouco do que a gente precisa fazer para poder evitar de pagar primeiro tarifa para o banco e também para poder ter mais alternativa para poder investir o nosso dinheiro. A gente está aí começando agora outubro, uma taxa básica de juros, a taxa Selic nossa em 5%. Isso significa dizer que a poupança então está dando para a gente 70% desse valor no ano. 70% de 5 dá 3,5%. 3,5% mais a TR, que é praticamente 0,102, então vamos arredondar para 3,7%. 3,7% ao ano. O FGTS, que a gente já reclama aí há muito tempo, está 3% ao ano. Então é um rendimento muito baixo. Então investir na poupança não é um investimento agora viável, a não ser que você contabilize os seus gastos, você coloque lá na ponta do lápis e verifique que o que você tem na poupança não é superior a 6 vezes o que você gasta por mês. Seriam os gastos emergenciais, por exemplo, porque tem a vantagem de ser menos burocrático e tal. Só que se for superior a isso, pode esquecer. Se você está deixando seu dinheiro lá na poupança, significa que você não é dizer que você está perdendo dinheiro, mas você está deixando de ganhar, porque o que está entrando é menos do que você poderia ter de entrada caso você estivesse investindo com um leque maior, para poder ampliar o seu leque de investimentos. O pessoal fala que é complicado, né, que não é muito fácil e tal. Eu vou explicar aqui um pouco como que funciona essa coisa. O que a gente precisa saber é o seguinte, deixa eu só aqui colocar uma canetinha preta para a gente poder começar. Quando você vai investir, o que você precisa de um lado, você está aqui e você tem o seu dinheiro. Então, o seu dinheiro está aqui, você tem ele na sua mão e você precisa investir. Então, você tem que arrumar uma alternativa boa para poder fazer um investimento. Então, aqui, beleza, quero investir. E o que você faz normalmente é ir atrás de um banco. Aqui eu vou tentar fazer o desenho de um banco, que seria uma casinha, e com uma porta. Só que o que acontece é o seguinte, o banco não deixa de ser uma loja, e os gerentes de banco, eles são pessoas que trabalham nessas lojas e, consequentemente, eles são vendedores. E o que eles vendem é um serviço, que é o aluguel do dinheiro. Você pega o dinheiro emprestado, ou você dá o dinheiro emprestado para o banco, e ele usa e te paga o aluguel, ou você usa e paga o aluguel para ele. É isso basicamente que o banco faz. E para poder você conseguir ganhar mais, você precisaria acessar o mercado financeiro de maneira direta, o que? Via uma corretora. Isso você pode comprar ação, isso você pode comprar alguns outros fundos. Só que direto com o banco você não consegue fazer isso. Você vai precisar abrir uma conta numa corretora. Essa corretora vai ser o seu canal, tanto para a bolsa de valores quanto para outras modalidades mais sofisticadas de investimento. Os bancos estão começando a se mexer agora, mas eles continuam bem imaturos com relação a oferecer opções de investimento para as pessoas. Então, qual que é o primeiro passo que a gente tem que fazer? Abrir uma conta numa corretora. Então, aqui eu coloquei, só para a gente poder analisar aqui, eu coloquei algumas opções para a gente poder seguir. E nesse caso aqui eu tenho essa opção aqui, que é a corretora XP. É a corretora que eu invisto a maior parte do meu dinheiro. Eu não faço propaganda de ninguém, eu só estou dizendo que eu uso porque é verdade. Aí eu vou, só para vocês terem uma ideia, eu vou abrir aqui, ó. Renda fixa, emissão bancária. Eles possuem ativos disponíveis. Eles têm 70 ativos disponíveis só de emissão bancária. Vamos ver outra modalidade aqui, os produtos deles. Fundos de investimento. Vamos ver os fundos disponíveis que eles têm. Olha, se você for olhar aqui, você tem ao todo 337 fundos separados por cor. O azul é o menos arriscado e o vermelho é o mais arriscado. No meio é um risco médio, aqui risco médio alto, e aqui o verdinho é um risco baixo para médio. Então você tem aqui várias possibilidades com o ranking, então, com todos os detalhes dele aqui, ó, V mais 327. Você também consegue
investir aqui direto na renda fixa pelo Tesouro Direto, você vai abrir aqui, ele vai te mostrar os títulos que existem disponíveis também do Tesouro Direto. Então, todos estão aqui, e isso é padrão para todas as instituições. Então, só para a gente ter uma ideia, o Tesouro Prefixado, que eu tenho aqui com juros semestrais, ele está dando 7% ao ano, até 2029. Se você tira o 15% do imposto de renda, que é o que todo investimento vai pagar, você tem ali 0,7 mais 35, dá 1 e alguma coisa. Então você vai ter algo próximo de 6% ao ano. Aqui prefixado também sem fazer esforço nenhum. Então o que você tem que fazer? Você tem que abrir uma conta na corretora para poder ter acesso a esse tipo de investimento. E você tem aqui outras modalidades, né? Você tem IPCA mais 3,51, IPCA mais 3,43, IPCA mais 2,78, isso depende do prazo. E você tem Tesouro Selic 2025. Ele vai te pagar só a taxa Selic, então vai ser 5,02%. Mesmo assim, se você for pensar em Tesouro Selic, a taxa Selic hoje está em 5, você vai ganhar os 5,02 ao ano e vai descontar 15% do imposto de renda, que dá 0,75. Então, 0,75, se você tirar do 5, vai te dar 4,25. Mesmo assim, ainda é mais do que o 3,5. Pode parecer pouco, mas no intervalo de um ano, e dependendo de quanto você tem investido, isso dá uma diferença bem grande. Só para a gente ter uma noção, 10 mil reais, se você comparar esse Tesouro Selic aqui, que te dá 5,02 caindo, ele vai ficar com 4,25. Em 10 mil, você tem R$ 425 no ano. Ao passo que no Tesouro, colocando na caderneta de poupança, você teria 350. Então já dá R$ 75. E é claro, isso vai ficando proporcional ao valor que você tem investido. E isso não é um investimento bom agora. Porque aqui você tem, por exemplo, o IPCA mais 3, o IPCA mais 3 também, o IPCA mais 3,28. Então, só aqui você já praticamente tem a poupança e ainda tem a variação do IPCA. Então, acaba sendo um ganho real. E também investindo em corretora, você tem a alternativa de entrar direto na Bolsa de Valores. Aqui é o da XP, ó, aqui é a minha página, né? E você pode colocar as suas ações favoritas aqui, ele te diz qual que é a variação delas, está tudo caindo, porque é o último dia que aconteceu, que foi, hoje é domingo, então foi na sexta-feira. Todas as carteiras, todas as cotações ficam aparecendo aqui, agora está tudo apagado, mas fica piscando conforme as operações vão acontecendo. Hoje é um domingo, então não tem operação. Então essa daqui é uma situação aí que a gente pode considerar. Mas então voltando aqui naquela situação que eu comentei, como é que eu faço então para poder não pagar a tarifa para o banco? Porque quando você abre uma conta na XP, deixa eu só ver se eu consigo abrir aqui, ó. Olha aqui, ó, para você transferir, você precisa depositar na conta XP os dados para depósito, o banco número 102, agência número 1, e esse é o número da minha conta que aparece aqui. Aí o favorecido é você mesmo, né? O CPF também vai ser você mesmo. E o tipo de transferência vai ser uma TED. E se pedir o ISPB, se esse banco de origem exigir, você põe lá esse número do ISPB. Normalmente ele vem automático. Mas o que acontece? A minha conta não, no meu banco não me permite enviar TED sem pagar. Então não vai ser possível eu enviar TED, porque eu vou acabar pagando isso, dependendo de quanto eu tenho, pode inviabilizar o meu investimento. Então, o que eu aconselho você a fazer? Você vai no banco que você tem conta, se você paga uma tarifa mensal, e essa tarifa mensal não permite que você possa fazer uma TED, você vai precisar de um banco adicional que te ofereça isso. Mas antes da gente entrar nesse banco adicional, eu vou te mostrar isso daqui. Ó. Se você paga tarifa bancária. O Banco Central emite um monte de resolução. E essa é uma aqui, ó, Resolução 3.919. Ela já está na quarta versão e ela altera e consolida as normas sobre cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições. Então, ela que diz quem pode cobrar e quanto pode cobrar. A gente já vai direto para o artigo 2º. Ó. É vedada às instituições, deixa eu só baixar um pouquinho aqui. É vedada às instituições mencionadas no artigo 1º, que são os bancos, a cobrança de tarifas pela prestação de serviços bancários essenciais às pessoas naturais, assim considerados aqueles relativos a conta de depósito à vista, sua conta normal. Então, ele vai te dar cartão na função de débito,
segunda via do cartão, realização de até 4 saques em guichê de caixa, inclusive por meio de cheque ou de cheque avulso, realização de até 2 transferências entre contas na própria instituição por mês, então é a conta no mesmo banco, né? Fornecimento de até 2 extratos por mês, realização de consultas mediante a internet, fornecimento de extrato, compensação de cheques, que dá até 10 por mês, prestação de qualquer serviço por meio eletrônico, no caso de contas cujos contratos prevejam utilizar exclusivamente meios eletrônicos, que seriam lá aquelas e-contas, né, as contas eletrônicas, e depois entrando na conta de poupança. Mas o que eu quero entrar é nesse ponto aqui. Nesse caso, se você tem uma conta paga, mas sabe que não está utilizando quase nada, você usa basicamente a internet, você pode ir na sua agência e falar, olha moço, eu preciso que você migre a minha conta para os serviços essenciais do Banco Central. É a conta essencial. Ele vai reclamar, porque você vai deixar de pagar a tarifa, mas você fala, olha, não tem problema, eu estou ciente disso, eu não faço mais do que 4 saques por mês, eu praticamente não uso cheque, uso só internet. Vou lá, tiro meu dinheiro no caixa automático uma vez só no mês, se muito, dá para você olhar no seu extrato quanto você tira, e não preciso pagar a tarifa para nada. Então esse é o primeiro passo. A partir dali você vai deixar de pagar a tarifa para o banco, já é uma economia, não sei quanto que você paga, mas você vai deixar de pagar. Só que aí entra o seguinte, eu não consigo, de qualquer forma, jogar o dinheiro da conta que eu tenho, e aí eu estou falando de Bradesco, de Itaú, de Santander, de Caixa Econômica, de Banco do Brasil, para XP, porque eu não tenho direito a TED. Se você tiver direito a TED, muito bem, é só jogar direto. Se você não tiver direito a TED, aí você vai precisar uma alternativa. Que alternativa você tem? Um banco que te ofereça TED. E isso existe. E a gente vai ver agora que exatamente nesse momento o que a gente tem que fazer para poder triangular o nosso dinheiro e não precisar pagar TED. Olhem só. Olha, existe um banco que não te cobra tarifa para você fazer nada, absolutamente nada nele, inclusive TED. E esse banco se chama o Banco Inter. Então o que você vai fazer? Você vai entrar e vai abrir uma conta via aplicativo no Banco Inter, é um aplicativo laranja, e ele vai te dar essa opção aqui. Essa é a tela principal, a tela de apresentação dele. E o que você vai precisar fazer? Você tem dinheiro que está naqueles bancos que eu falei, Banco do Brasil, Banco do Itaú, Caixa Econômica, que não sei mais o que, Santander, e precisa jogar para XP, só que você não tem TED, né? Aí o que você vai fazer? Você vai ter que ir aqui no Banco Inter, eu estou colocando o aplicativo do celular, eu estou espelhando a minha tela de celular aqui, e tá vendo que você tem aqui uma alternativa, ó, depósito por boleto. Você vai clicar ali, depósito por boleto. Ó, transfira valores para a sua conta digital de forma simples e gratuita. Após o pagamento do boleto, o valor estará disponível em sua conta em até 2 dias úteis. Normalmente isso acontece em um dia útil. Você pagou numa segunda, o dinheiro entra numa terça. Como é que você vai fazer? Ah, ele me sobrou R$ 1.000 esse mês e eu preciso investir esse dinheiro. Eu não invisto mais em banco, né? Eu entendo investir pela corretora, pode ser a XP ou qualquer outra, mas eu preciso jogar o dinheiro para lá. E o Banco Inter, ele me dá TEDs ilimitadas para qualquer banco que eu queira fazer. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir uma conta lá neles e eles vão ter a todo o meu cadastro, eu vou poder jogar o dinheiro para lá. Quando chegar o dia de você saber quanto que você tem guardado do Bradesco, do seu banco comercial, para poder investir, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que primeiro jogar do Bradesco para o Inter, para poder o Inter você jogar isso de maneira gratuita. Como o Inter não te cobra nada e ele é totalmente gratuito, tá tranquilo, você consegue então fazer essa triangulação. Então sobrou lá no Bradesco, você gera o boleto no Inter, que foi esse aqui que eu falei, que o banco, como o Banco Inter ele é um banco eletrônico, ele é um banco virtual, digamos assim, ele não tem agência física. Aí como é que você vai depositar o dinheiro dentro dele? Você vai precisar ter uma forma de colocar dinheiro. E essa forma é justamente o boleto. Então você vai lá na sua conta do Banco Comercial, Banco do Brasil, Itaú, enfim, vai pagar esse boleto que você mesmo gerou para você e o dinheiro vai sair da sua conta desse banco comercial, Banco do Brasil, por exemplo. E ele vai entrar no Inter no dia seguinte. Quando ele entrar no Banco Inter, o que você faz? Você já abriu a conta na tua corretora, na XP, você vai lá na sua conta do Inter, vai fazer uma transferência para qualquer banco que você queira, você não paga nada para isso, e o dinheiro vai entrar na hora na sua conta de corretora, na conta da XP. E aí você busca a alternativa que você quer investir. Então, dessa forma, dá um pouco mais de trabalho, é claro que dá. Mas você vai ganhar dinheiro. Então, você vai ser pago por esse trabalho a mais que você vai ter.
Eu sempre digo que eu prefiro dividir o filé mignon com todo mundo do que ficar comendo ovo sozinho. E é o que a gente está querendo evitar. Já que está pagando muito pouco, eu vou procurar outras alternativas. E nesse caso eu falei da XP, mas as corretoras todas têm um monte de vídeo, canal no YouTube, cursos virtuais que você pode, até alguns presenciais, a maioria deles gratuitos. E dependendo do valor que você tenha, a XP, por exemplo, a partir de, se não me engano, de 20 ou 25 mil, ela já tem alguém disponível para atender você direto via telefone. Você liga e fala: olha, eu tenho esse dinheiro, eu quero investir tanto, vocês podem me ajudar? E aí, quanto mais você tem, é claro, mais personalização você vai ter nessa ajuda. Mas a ideia é fazer com que você consiga trabalhar com os bancos comerciais, tenha um banco, que é o Banco Inter, como intermediário e consiga investir numa corretora. Aí, qual que é a segurança que você tem investindo na XP, por exemplo? Ah, será que a XP é segura? Olha, quando você investe num CDB, por exemplo, você não está deixando o seu dinheiro com a XP. Você está deixando o seu dinheiro com o banco. E o Fundo Garantidor de Crédito no Brasil, ele garante até, se eu não me engano, agora está R$ 1 milhão por CPF e por instituição. Então, ou é 250 mil? Não, é 250 mil por CPF que você tem garantido o teu investimento. Então, se você tem menos do que isso, mesmo que o banco quebre, você vai conseguir pegar aquele valor de volta. Porque a corretora, como você vai colocar o dinheiro lá dentro da corretora e já vai investir, a corretora não vai ficar com nenhum dinheiro teu. Ela vai ficar com zero. Então, se ela quebrar, você não perde nada, porque o seu dinheiro está no banco. Ela é apenas um intermediário. A corretora é como se fosse uma sócia de um clube e que convida você para entrar no clube, que é o clube do universo dos investimentos. Então, o que eu quero é que você evite de dar dinheiro para o banco para não fazer nada para você e que você aumente as suas possibilidades de investimento, como a gente viu. Não demorou muito, né, para a gente abrir isso daqui. A XP, por exemplo, se você vai investir, só estou abrindo aqui a tela. Se você vai investir nos fundos de investimento, como eu estou colocando aqui agora, eles têm disponíveis 337. E olha só a rentabilidade que eles tiveram nos últimos 12 meses, ó. 7%, 10%, 9%, 15%. Vamos ver os que têm o risco maior, que são esses aqui do amarelo. Eu vou classificar aqui pelo risco. 337 fundos. Pela classificação de risco, ó. Icatu Vanguarda Dividendos. É claro, você precisa de pelo menos 10 mil e você teve nos últimos 12 meses 58%. 58% de rendimento. 42 aqui, 66, mas o teu risco é muito maior. É claro, você não vai colocar o dinheiro todo ali. Você vai colocar o teu dinheiro de maneira partida, nos fundos mais de curto prazo, outros de médio prazo, de longo prazo. Vamos ver qual que é o melhor aqui. O melhor é esse, ó, 66%. Depois tem 58%. Aí, ó, você teve esse aqui, 42%. E olha, se você for olhar, o outro que já é o laranjinha qual é dele aqui? Ó? Quase o risco mais elevado. Você teve um amarelo aqui, que é o risco médio, com 10% ao ano. Nos últimos 12 meses, melhor falando. É um cenário muito bom, porque descontando o imposto de renda vai para 8,5%. 8,5% comparando com 3,5% que você tem na poupança, 5% a mais. Como eu falei, em cima de 10 mil, dá R$ 500, sem você fazer força. Então eu acho que vale a pena você ter essa conta no Banco Inter, que é um banco intermediário. E se for o caso, você começa a jogar tudo para o Banco Inter. Ele te dá cartão de crédito sem anuidade. Ele te dá uma conta que não te cobra nada. Você pode, no banco 24 horas, sacar quantas vezes você quiser, transferir para o banco que você quiser sem pagar nada. Eu acho que vale a pena sim você abrir a conta e começar a centralizar as suas operações num banco como esse. Bom, espero que o vídeo tenha ajudado vocês. De repente, algum comentário que vocês tenham aí de alguma coisa que eu falei errado, vocês ponham no vídeo. A intenção é distribuir informação útil e que possa fazer com que vocês ganhem dinheiro e consigam levar uma vida mais tranquila, tanto no presente quanto no futuro, beleza? É isso daí, galera. Fiquem bem. Até a próxima. Tchau.